Estima-se aí que o crescimento seja inferior a 2% na segunda metade do ano. Para 2022, o PIB deve ficar em média 2,1% mais fraco do que a projeção de crescimento de 2,6% do mês anterior. Em 2023, o PIB deverá aumentar em média 1,3%. Alex, o que você achou aí da pesquisa da Bloomberg, trazendo aí essa questão aí da desaceleração, aí, a probabilidade aí de uma desaceleração nos Estados Unidos? Recessão técnica já está dada, né? Eu acho que 2 trimestres de recessão, né? 2 trimestres de queda de PIB já caracteriza ali uma recessão técnica nos Estados Unidos, mas eu não vejo uma recessão como uma depressão, né? Ou seja, a economia americana entrando num estágio realmente que não vai crescer, né? Ou seja, que não tem uma taxa de crescimento ao longo dos próximos 1, 2, 3, 4 anos. Tá? Então, ou seja, eu vejo um movimento como, inclusive está dito nessa matéria que você acabou de falar, ou seja, vai revisar ligeiramente as expectativas para baixo, o que eu mesmo tenho o mesmo tipo de pensamento para o S&P 500. Né? Inclusive, a temporada de resultados está rolando aí, né? Teve Citi, teve Wells Fargo hoje, teve BlackRock, ontem teve JP Morgan, né? Morgan Stanley, que está indicando ali na média, né, seus resultados, é uma expectativa abaixo, ou seja, os analistas não revisaram, né, os earnings, ou seja, os lucros. A gente viu muito naquele, né, famoso múltiplo PI, né, ou seja, o preço sobre lucro, a gente viu o preço, mas a gente não viu o lucro também ajustando. Então agora os analistas já começam a olhar e falar, olha, realmente, vamos colocar aqui na conta, né, o PIB, né, ou seja, tirando a aceleração, né, ei caramba, nem saiu aqui. Desaceleração. Isso. E obrigado, Daniel. Pegadinha. É pegadinha, que eu estava pensando aqui duas coisas ao mesmo tempo. Mas acontece o seguinte, o analista tem que entender o seguinte, lá nos Estados Unidos, ele coloca o earnings numa conta, né, ou seja, olha, o lucro não vai crescer na mesma taxa que eu estava colocando, ou seja, de 10, 15, 20% todo ano, vai crescer 9, vai crescer 8, ou seja, a ação ela já penaliza nesse sentido. E por outro lado, a gente tem movimentos internos de cada companhia. Se a gente está falando ali, por exemplo, uma empresa de varejo, a gente está falando aqui que a economia não vai crescer no mesmo ritmo, consequentemente o crédito, a demanda de crédito vai ser menor, então, ou seja, é um efeito em cascata também da mesma forma, né? Os bancos já foram uma grande proxy disso, né? Os bancos, né, têm exposição a praticamente todos os setores, são todos os setores da economia americana, e já mostrou ali uma decepção em relação aos resultados. Então a gente tem ali o próprio varejo, né, as empresas de healthcare sofrendo bastante, né, empresas que são demandantes muito de capital, ou seja, as empresas de tecnologia, então, ou seja, tem um movimento estrutural, Daniel, né, que traz ali um movimento de maior incerteza para as empresas de tecnologia. Então eu fico muito receoso em relação aos Estados Unidos no curto prazo. Não digo, Estados Unidos não é um país que tem que se expor, que tem que se investir, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, agora no curtíssimo prazo realmente é muito desafiador o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está começando a subir os juros lá e as companhias estão começando já a entender o real impacto. Inclusive, é a expectativa agora dos investidores entender essa leitura do earnings, né? Ou seja, desse earnings release, ou seja, desse release, né? Ou seja, que as companhias estão colocando. Eles querem entender o que vocês vão dizer sobre inflação, o que vocês vão dizer sobre recessão. Eu quero saber um pouco mais o que o board da companhia quer dizer para o mercado. E colocar já, com esses dados, né, projetar, né, os lucros, os números dos próximos trimestres. Então, realmente, o cenário é bem desafiador por lá. Europa nem se fala, né? A Europa está numa espiral bem mais negativa que os Estados Unidos. Então, acho que o mundo olha bem de perto, principalmente esses indicadores que saíram essa semana, PPI, CPI, e tudo isso vem trazendo na conta no final do dia para o S&P 500, que na minha opinião, não só a minha, mas o próprio mercado começa a colocar ali um ponto de dúvida em relação ao crescimento das maiores empresas nos Estados Unidos. Legal, Alex.